Aqui mais uma aula nossa, nesse projeto nosso, toda quarta-feira a gente aqui falando de processo do trabalho, trazendo aí diversos aspectos práticos para vocês poderem então aí usar no seu dia a dia da advocacia. Deixa eu só abrir aqui também para poder acompanhá-los e a gente facilitar na hora de vocês forem fazer as perguntas. Eu vou deixar aqui também aberto a minha aula para poder ver os comentários e a gente ir conversando a respeito disso, tá bom? Hoje, o tema da nossa aula hoje é como coagir o devedor a fazer o pagamento. Porque a gente sabe que um dos meios que a gente tem é alcançar o patrimônio devedor e este é o principal. A gente já estudou que a gente primeiro vai atrás do devedor, busca o patrimônio do devedor e se ele tiver patrimônio, a gente liquida esse patrimônio, satisfaz lá o credor. Mas pode acontecer, e isso com muita frequência, da gente não encontrar bens do devedor, mesmo usando as ferramentas de investigação patrimonial, e aí a gente quer utilizar de outros mecanismos de coerção indireta. E o que significam esses mecanismos de coerção indireta? Os mecanismos de coerção indireta que a gente vai conversar hoje significa que a gente vai fazer algumas imposições para o devedor indiretamente cumprir a sua obrigação. A gente vai então, cria mecanismo, vai fechando meio que o cerco do próprio devedor para que ele venha e cumpra voluntariamente aquela obrigação. Então o objetivo da nossa aula hoje é ir um pouquinho além. É alcançar alguns mecanismos que, como regra, a gente não se vale em alguns aspectos. E aí é interessante, então, a gente saber esses mecanismos que, por vezes, a gente não encontra patrimônio devedor, ele está lá fugindo, escondendo o seu patrimônio, e aí a gente vai usar, então, essas medidas de coerção indireta. Beleza? Então, hoje, o tópico nosso, aguardando aí o pessoal chegar, o tópico então da nossa aula é essa, medidas de coerção indireta. Aqui, para a gente iniciar, gostaria aqui só de deixar inicialmente o convite para vocês participarem das nossas aulas da próxima semana. A gente na próxima semana vai fazer um evento que chama Execução Dinheiro no Bolso, no dia 30, 31 e dia 1º de fevereiro, todos os dias às 8 horas. E nós vamos falar primeiro lá de como atingir o devedor, depois os próprios responsáveis e também no terceiro dia falar ali de fraudes dentro do próprio processo para que você possa então atingir o patrimônio do devedor, tá? Então ali convido vocês a se inscreverem, vá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tá lá o link para vocês se inscreverem e participarem aí deste evento gratuito e online durante 3 dias comigo, tá bom? Então vamos lá falar dessas medidas de coerção indireta. Quando a gente trata de medidas de coerção indireta, nós temos que fazer uma diferenciação inicial, que são as medidas típicas e as medidas atípicas. O que eu quero dizer com isso? Medidas típicas são aquelas que estão dentro do próprio ordenamento descrita, numeradas, clausuladas. Essas são as medidas típicas, que são mais fáceis da gente aplicar, porque tem um dispositivo específico da CLT, um dispositivo específico do CPC que trata dessa medida, e aí a gente vai trazer para o nosso processo. Mas existem também medidas atípicas, que são aquelas criadas no caso concreto. Por exemplo, a gente ouve muito, semana passada tivemos um julgado sobre isso, a apreensão do cartão de crédito do devedor, bloquear o cartão de crédito, não deixar ele tirar novo cartão de crédito enquanto não pagar o trabalhador, bloquear ou apreender a CNH do devedor. São medidas que no caso concreto a gente vai levar e vai realizar. Então nesse primeiro momento da nossa aula a gente tem que fazer essa diferenciação. Medida típica está na própria lei. Medidas atípicas é criada no caso
concreto. Vamos começar pelas mais fáceis, evidentemente, falando das medidas típicas. Nós temos 5 medidas típicas que estão no próprio ordenamento. E aqui, só dando um passinho para trás. Todas essas medidas típicas, como eu disse a vocês, o objetivo delas é criar uma coerção no devedor para que ele faça o pagamento. Então, o nosso objetivo principal não é necessariamente pegar dinheiro dele, é criar uma coerção que vai viabilizar o pagamento do crédito do trabalhador. Então, a gente vai pressionar ele por meio de aplicação de multas e outras restrições financeiras ao devedor, para que ele venha e fale, olha, se eu ficar com essas medidas aqui, vai inviabilizar, de certo modo, a minha vida financeira, a minha utilização ali pela própria empresa. Aí ele vem e faz o pagamento, tá? Mas vamos lá ver quais são essas 5 medidas que eu separei aqui para vocês. Nós temos, lá quando a gente vai tratar dessa sistemática aqui, nós temos então a certidão negativa de débitos trabalhistas. A segunda medida típica que nós temos, a hipoteca judicial, que é pouquíssimo utilizado. Terceiro, protesto extrajudicial. Quarto, o Serasa, e aqui a gente fala do Serasa Ajude. E quinto, a multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Vamos falar de cada uma delas aqui para a gente entender o que vem a ser essas medidas atípicas. A primeira, e a mais comum que nós temos, é a certidão negativa de débitos trabalhistas. A partir do momento em que eu vou para a fase de execução, tenho uma decisão transitada em julgado, e eu cito o devedor para pagar, e ele não paga em 48 horas e deixa transcorrer hoje em dia o prazo de 45 dias, o nome deste devedor é incluído no cadastro de devedores trabalhistas, que provoca então uma certidão positiva. Eu venho e falo que ele tem débito na Justiça do Trabalho. Falo, olha, esse sujeito tem débito na Justiça do Trabalho. Provoca então a CNDT lá que a gente fala. Mas para que serve essa certidão de débitos trabalhistas? Qual que é o objetivo dessa certidão? Anotem aí. Primeiro objetivo, inviabilizar a participação da empresa em licitações. Isso aqui atinge como uma luva as empresas prestadoras de serviço que provocam o serviço ou que concedem serviço para a administração pública. A partir do momento em que você tem uma certidão que demonstra que aquele devedor não cumpre os créditos dos trabalhadores, ele fica inviabilizado de participar de licitações. E isso é uma coerção indireta para ele. Olha, se eu não pagar esse trabalhador, eu não consigo continuar minha atividade porque eu presto serviço para a administração pública. Eu dependo da licitação. Então vamos pensar uma empresa de vigilância que presta serviço para um monte de tribunal. O que você faz nesse caso? A partir do momento em que você tem a certidão que demonstra que ele tem aquele processo, ultrapassou o prazo de 45 dias, neste caso, a gente cria essa coerção indireta. Hoje em dia, o CNJ cria um outro objetivo para essa certidão negativa de débitos trabalhistas. Certidão negativa é quando ele, de certo modo, não tem os débitos, né? Então vamos lá. O segundo, transações imobiliárias. Hoje, o CNJ estabelece que os cartórios de imóveis devem, no momento das transações imobiliárias, verificar se a certidão está negativa. Verificar se ele não tem débito na Justiça do Trabalho. Para quê? Para viabilizar o conhecimento do terceiro no momento da aquisição do bem. E aí afastar, inclusive, a possibilidade de boa-fé do terceiro e
a fraude à execução, tá? Então a gente percebe já logo de cara que a certidão negativa de débitos trabalhistas, o foco dela são dois: inviabilizar licitações e inviabilizar transações imobiliárias. Ponto. Para por aí. Então aqui a gente percebe que a gente só consegue atingir o devedor que contrata com a administração pública ou que tem patrimônio e quer vender os seus imóveis. Só este devedor que a gente atinge. Por isso que a gente vai ter que ir atrás de outras medidas atípicas. Segunda medida atípica que nós temos, que é um efeito da sentença. Então aqui é um efeito da sentença. Só antes disso, vou só voltar um golinho aqui. A certidão negativa, gente, essa daqui, se o juiz, depois de 45 dias do trânsito em julgado lá da citação para pagar, com base no 883A, ele não incluir o nome do devedor lá, você pode pedir essa inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes lá da Justiça do Trabalho. Mas, como regra, isso já é automático, tá? Passando para o segundo item, hipoteca judicial. A hipoteca judicial é um efeito da sentença. O que significa isso? A partir do momento em que eu tenho uma sentença condenatória ou uma sentença de obrigação de fazer, não fazer, que foi descumprida e gerou uma pecúnia, eu permito que se pegue essa sentença judicial. Então lá condenou-se a pagar ao trabalhador o montante de R$100.000. E aí seja horas extras, equiparação, diversas verbas, R$100.000. Houve essa condenação. A partir do momento em que tem essa condenação, ainda que tenha recurso pela parte contrária, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa sentença judicial e ir lá num cartório de registro de imóveis e registrar na matrícula do imóvel esta sentença. Aqui vai ficar então registrado lá na matrícula do imóvel que já tem uma condenação em face deste devedor. E para que serve então esta hipoteca judicial? E aí me permitam trazer aqui um trecho do meu livro. A hipoteca judicial tem como objetivo possibilitar eventual fraude executiva. Então, dois requisitos ou dois efeitos. Primeiro, o direito de sequela. A partir do momento em que você tem a hipoteca, tal como ocorre com o direito real, aonde estiver este bem, ele já está hipotecado, não vai produzir efeito para mim o que acontecer com aquele bem. Segundo, o direito de preferência. O que significa isso? Suponhamos que aquele devedor seu, ele tá mal das pernas. Então tá mal das pernas, mas ainda tem um imóvel. É uma empresa que aquele imóvel era dela, mas você viu que, de repente, ela tá ali mal das pernas e todo mundo começou a entrar com a ação. Tem 50 ações trabalhistas naquela empresa. E aí um entra, outro entra, todo mundo tá entrando com reclamação trabalhista e a tua reclamação é a 10ª. Você fala, nossa, eu vou chegar lá na execução, não vai ter dinheiro para mim. O que você faz? Na hora que sai a sentença, saiu a sentença, você vai então registrar na matrícula deste imóvel a sentença. E o que vai acontecer? Você passa a ter preferência, inclusive para aqueles processos que foram ajuizados antes de você. Aqui é igual quando a gente fala de penhora. Quando eu tenho a penhora, aquele que fez a penhora primeiro, então lá suponhamos que eu tenha 10 execuções e um único bem a ser penhorado. O primeiro que faz a penhora é o que vai receber primeiro, os outros vão na sequência, segundo, terceiro. Quando a gente fala de hipoteca, a hipoteca produz o mesmo efeito da penhora. Ou seja, se você hipotecou esse bem primeiro, então você foi lá na matrícula do imóvel e colocou a existência da sua sentença. Não precisa estar transitado em julgado, basta a sentença. Você colocou a tua sentença. A partir do momento em que você colocou isso, você vai receber primeiro do que todo mundo que não fez isso.
Você só não vai receber primeiro se o cara já tiver penhorado. Aí ele já penhorou primeiro. Agora, se ele não tiver penhorado e ainda ninguém penhorou, você foi o 10º a ajuizar a reclamação, mas você foi mais eficaz, foi um advogado mais estratégico, foi um advogado mais prudente, sabia que só tinha aquele imóvel. Vamos então fazer a hipoteca judiciária. Professor, mas como é que eu faço essa hipoteca judiciária? Eu dependo do juiz? Não. Aqui, o próprio CPC, no artigo 495, ele vem e diz o seguinte, olha no seu parágrafo 2º do artigo 495, olha o que ele diz. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração da urgência. Basta então você pegar a sentença e ir lá no cartório de registro de imóveis e registrar essa sentença naquela matrícula do imóvel. Só que aqui eu tenho que reconhecer um aspecto com vocês. Embora o CPC diga isso e nós aplicamos a sistemática do CPC aqui no processo do trabalho, a própria instrução normativa número 39, no seu artigo 17, aplica esse dispositivo ao processo do trabalho, boa parte da magistratura e, na realidade, boa parte dos cartórios de registro de imóveis, eles exigem uma certidão para que você possa registrar essa sentença. Como assim, professor? Ao invés de você levar a própria sentença lá no cartório, o cartório exige que você tenha uma certidão do juiz demonstrando qual foi o valor da condenação, todas as descrições da obrigação para que seja registrado no cartório de registro de imóveis, tá? Hoje em dia, com o processo digital e com a assinatura digital, quando o seu documento, você tem uma sentença que já está assinada digitalmente, o cartório acaba viabilizando isso de forma mais tranquila. Porque qual que é o receio do cartório? Pegar um documento que não existe, criação de documento. Cria-se uma sentença, leva lá para o cartório registra e aquilo lá não existe. Só inviabiliza as transações daquele devedor. Então, para que isso não aconteça, os cartórios exigem essa certidão. Então, pode acontecer de você, estando com essa sentença em mãos, chegar lá no cartório, o cartório falar, ó, eu não vou fazer esse registro tão somente com a sentença. Aí, neste caso, é simples, você faz uma petição no Justiça do Trabalho mesmo, pedindo para o juiz fazer uma certidão da decisão judicial para fins de hipoteca judiciária. O juiz vai expedir essa certidão, você pega essa certidão, vai lá no cartório de registro de imóveis e registra essa sentença. Então, o objetivo dessa hipoteca judiciária, gente, é gerar esse direito de sequela. Então, você vai atrás do bem, aonde, se ele for vendido ou não, e o direito de preferência, tá? Seja prudente, porque pode acontecer do seu devedor só ter aquele bem, tá bom? Então, vamos voltar lá nas medidas de coerção indireta típicas. A primeira, certidão negativa de ideia trabalhista, nós falamos que inviabilizava a participação de licitação e inviabilizava transações imobiliárias. A segunda, hipoteca judiciária. O que ela inviabiliza? Transações imobiliárias, porque a partir do momento em que eu registrei a sentença no imóvel, o terceiro que comprar, ele é de má fé. Ele não vai poder falar que não tinha conhecimento, já está registrado lá. Então eu inviabilizo transações imobiliárias. A gente fica muito restrito com essas medidas de coerção indireta. É só quem tem patrimônio ou quem presta serviço para a administração pública. É por isso que aí ganha relevância o protesto extrajudicial. Hoje, o CPC autoriza que a sentença pode ser protestada ou eu posso incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes lá diante dos bancos, o Serasa. E o que faz isso? O protesto inviabiliza transações comerciais. E o Serasa inviabiliza todas as transações bancárias. O que eu faço? Eu começo a fechar o cerco do devedor. Falo, olha, devedor,
além de você não poder participar de licitação, além de você não poder fazer transações imobiliárias, além disso você não vai poder fazer transações comerciais, não vai poder abrir um crediário lá nas Casas Bahias e poder comprar. Nós vamos protestar o seu nome. Você não vai poder ir no banco, não vai ter crédito diante do banco, porque nós vamos colocar lá o seu nome no Serasa. A gente começa, portanto, a criar diversos mecanismos de coerção. Para quê? Para obrigar o devedor a pagar. Falou, ó, esse devedor aqui, esse credor aqui tá me ferrando, me perdoe aqui a palavra. O cara tá me espremendo de todo lado e eu não tô conseguindo nem nas Casas Bahias fazer um crediário. Vou pagar esse sujeito para me libertar dele. E aí o outro que não é muito prudente, a gente segue o jogo normalmente, tá? Então percebam que quando a gente vai para esse protesto ou para o próprio Serasa, a gente já começa a ampliar consideravelmente essa coerção. E olha o que diz o artigo 517 do CPC quanto ao protesto. Olha o que ele diz. A decisão transitada em julgado, então eu pressuponho uma decisão transitada em julgado. Não é igual a hipoteca judiciária que basta a sentença. Aqui eu pressuponho uma decisão transitada em julgado. Poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Aqui a gente tem uma diferença, que o nosso prazo é diferente. O artigo 83A, ele vem e fala que é 45 dias a contar da citação, tá? Então aqui a gente não aplica esse prazo aqui do pagamento voluntário. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão do teor da decisão. Aqui percebam que a própria lei fala que precisa ter uma certidão. Então você vai pedir para o juiz, fala, olha juiz, espeça-se uma certidão da decisão e nessa certidão vai constar qual foi a obrigação, qual foi o valor, vai constar todos os elementos para que ele possa protestar esse título. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicar o nome, qualificação do exequente, do executado, número do processo, o valor da dívida, a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenta pode requerer as suas expensas e sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título de protesto. Então, suponhamos que você foi lá e protestou. Aí a empresa entrou com uma ação rescisória daquela sentença transitada em julgado. Ela pode ir e certificar isso, colocar isso lá no próprio protesto, a existência desta ação rescisória, tá? A partir do momento, e olha o que diz ali o parágrafo 4º, que é relevante também para nós, o parágrafo 4º vem e diz o seguinte: o requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Então, para tirar o protesto, o devedor tem que obrigatoriamente fazer ali o pagamento integral, tá? E aqui queria dar mais uma dica para vocês. Hoje mesmo eu respondi lá no Instagram um questionamento relacionado a isso e não estava aqui na aula, mas me veio agora, queria trazer mais um meio de coerção que a gente pode utilizar com bastante frequência. Quando a gente tem uma recuperação judicial, e isso é muito comum, empresa em recuperação judicial, quando você ajuiza a sua ação, suponhamos que já tinha tido o pedido de recuperação judicial. Então já naquele limbo. Eu sou crédito extra concursal, vou receber, não vou receber, e aí às vezes você não entra lá, porque já foi feita a assembleia, já se definiu quem são os credores e você só ajuizou a ação depois do deferimento da recuperação judicial. E aí você não consegue receber isso lá na recuperação judicial. Nesta hipótese, é uma tela em branco aqui para a gente ver isso. Então vamos lá, vamos aqui deixar claro isso. Então você tem aqui, tem uma empresa que pediu recuperação, então houve o pedido de recuperação.
E aí, nesse pedido de recuperação, depois de alguns meses, você, como advogado trabalhador, entra com reclamação trabalhista. Sai a sentença, e aí saiu a sentença, transitou em julgado, você vai para liquidação, a competência da Justiça do Trabalho vai só até a definição do valor, então a decisão de liquidação. Você vai agora querer incluir esse valor lá. Aí eles falam, não, já teve aqui a Assembleia de Credores, nós definimos que ia pagar tão somente aqueles que foram até o pedido de recuperação, até porque a lei estabelece, de certo modo, deste jeito. Então, olha, só vou pagar os credores até ali. Os posteriores são créditos que são extraconcursais, a gente vai definir um outro mecanismo de pagamento e você não recebe. Isso é muito comum. Você fica no limbo. Aí não recebe nem lá e aqui fica suspensa a sua execução. O que você pode fazer? Você pode ir lá na Justiça Comum e fazer um pedido de falência dessa empresa, com base no artigo 94(2) da Lei 11.101 de 2005. Porque esse dispositivo, ele vem expressamente e estabelece que quando você tem um título que não é pago no prazo adequado, ele te dá o direito a você entrar com um pedido de falência. E a partir do momento em que você vai fazer esse pedido de falência, o que vai acontecer? Acabou esse limbo. A empresa, por óbvio, se ela está em recuperação, ela não quer um pedido de falência. Você faz uma coerção indireta para que ela obrigue ali ou para que ela faça este pagamento ou te inclua como os créditos extras concursais, tá? Então atente-se para essa possibilidade. Aqui é um mecanismo que a gente tem de coerção indireta que pode ser muito útil no seu dia a dia, tá? Mas vamos continuar lá para a gente acabar a nossa última medida. A multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. O que diz esse dispositivo? Fala o seguinte, fala, olha, lá no processo civil, nós vamos te dar um prazo para pagamento voluntário. Então, nós vamos te dar um prazo de 15 dias. Se você não pagar no prazo de 15 dias, nós vamos te aplicar uma multa de 10%. Isso é uma coerção indireta. Fala, olha, sujeito, você ali tem 15 dias para pagar voluntariamente, se você não pagar, nós vamos te aplicar uma multa. Aqui, a gente simplesmente está indiretamente levando ele a pagar esse débito, já que vai ampliar com essa multa de 10%. O único problema é que o TST tem um recurso de revista repetitivo, salvo engano é o tema 4, que vem e fala expressamente que nós não aplicamos ao processo do trabalho o artigo 523, parágrafo 1º. Então, aqui no processo do trabalho, a gente não aplica este dispositivo. Nossa, professor, mas e aí? Aqui, na minha vara, o juiz aplica todo dia esse artigo 523. E aí eu vou aproveitar que o Rodrigo Sá está aqui. O Rodrigo é o nosso mestre aqui em recurso trabalhista. O que você faz, então, quando o juiz te aplica uma multa dessa? Então vamos lá. Eu estou aqui, saiu a sentença, deu a decisão de liquidação, o juiz me citou para pagar no prazo de 48 horas e me deu os 10 dias para eu pagar sob pena de multa. Então ele às vezes nem dá as 48 horas, ele já coloca esse prazo, de 15 dias sob pena de multa de 10%. Eu não paguei, ele aplica a multa e aí nós vamos atrás de bem devedor, penhora bens devedor. Fez a penhora do devedor. O que eu posso fazer como advogado do executado neste caso? Como advogado do executado, eu vou entrar com embargos à execução, discutindo a aplicação dessa multa. Falo, olha, essa multa aqui, ela não é aplicável ao processo de trabalho, nós temos um recurso de revista repetitivo que trata dessa temática assim, sucessivamente. Então aqui, primeira coisa que você vai trazer é a não aplicação com base nesse recurso de revista repetitivo. Mas não é só isso. Como eu disse a vocês, o Rodrigo Sá aqui, como nosso mestre em recursos,
Ele sabe, vocês sabem, que o recurso de revista na fase de execução só cabe por violação à Constituição Federal. Como só cabe por violação à Constituição Federal, nós vamos plantar essa violação aqui embaixo. Então nós vamos plantar e vamos dizer o seguinte, falar, olha, juiz, essa decisão que aplica, ela viola o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Uma vez que aqui na sistemática trabalhista, nós temos regra própria no artigo 880, né, que fala que o prazo é de 48 horas e não de 15 dias aplicável à multa. Este é o entendimento do TST. Então aqui, o que você vai trazer já nos seus embargos? A violação legal. O que vai acontecer? O juiz que aplicou a multa vai manter a multa. Aí você vai entrar com agravo de petição. Vai entrar com agravo de petição já argumentando essa mesma violação do princípio da legalidade. Para quê? Para que, a partir do momento em que sai a decisão do TRT, você possa chegar no TST com o recurso de revista, já que aqui vai ter violação constitucional, tá? Aqui existe uma outra hipótese também que é importante a gente destacar. Como nós temos um recurso de revista repetitivo, nós temos uma decisão vinculante. Só que não cabe reclamação direto daqui, da decisão da vara. Eu preciso esgotar a instância ordinária, então eu preciso ir até o julgamento do agravo de petição, e só depois do agravo de petição, que além do recurso de revista, vai caber também uma reclamação para o TST. Ou seja, trouxe aqui argumentos para os advogados de empresa afastar essa multa do artigo 523, parágrafo 1º. Embora eu, particularmente, acho que ela aplique ao processo de trabalho. Foi o primeiro artigo da minha vida que eu escrevi. Lá na época eu estudava para concurso, deve fazer uns 17 anos, foi o primeiro artigo que eu escrevi, que era a multa do argumentos para vocês aplicarem, porque a gente já tem uma decisão vinculante do TST que ele fala que não aplica. Beleza? Fechamos aí as medidas típicas. Falamos da hipoteca judiciária, falamos do protesto extrajudicial, do Serasa, falamos da multa do artigo 523 e, inclusive, falei do pedido de falência. A empresa não paga, você pode fazer um pedido de falência dela. Mas agora eu gostaria de falar das medidas atípicas. As medidas atípicas, eu já tenho na própria lei qual é a medida. As atípicas são criadas no quase concreto e estão embasadas lá no artigo 130. Todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, mesmo nas hipóteses que nós estamos tratando, então eu tenho uma sentença que condena o empregador a pagar 50 mil reais a título de horas extras. Mesmo nessa hipótese, este artigo 139 autoriza que o juiz possa adotar medidas atípicas para que ele seja obrigado a fazer o pagamento. Ah, professor, mas está muito complexo isso. O que são essas medidas atípicas? No caso concreto, são as medidas que a gente vê aí na jurisprudência, que é a apreensão do CNH, a apreensão do passaporte do devedor, a apreensão do cartão de crédito. Eu já vi, inclusive, impedimento de participar de concurso público. Então você vai e impede que a pessoa participe de concurso público caso ela não pague um crédito do trabalhador. Ah, professor, mas isso daí é uma aberração. Eu não falei para vocês que quando você não tem a certidão negativa e trabalhista, você fica obstado de participar de licitação? O concurso público, teoricamente, não é uma modalidade de licitação? Então a ideia que eles trazem é isso. Falam, olha, se você tem lá um débito do trabalhador, está incluído no cadastro de devedores trabalhistas, você tem que ser impedido de participar de concurso público, que é uma modalidade, teoricamente, de licitação. E aí cria-se uma medida indireta.
Suponhamos que é um devedor lá, e esses dias me mandaram um questionamento lá. O devedor é um advogado. Então o devedor é um advogado e o advogado, um outro advogado empregado que tinha lá no escritório dele. Você pode vir e fazer esse pedido, essa medida atípica, para que ele não preste concurso público. Professivas. E elas são bem restritivas, por quê? Porque ela foge, de certo modo, a sistemática. Travou aí, pessoal? Estamos aqui com um probleminha aqui. Estão me ouvindo? Mundo me ouvindo? Tô tendo um problema nesse horário aqui, sempre com a... Posso prosseguir? Só vai me falando aí, posso prosseguir. Ali que a minha internet está dando oscilação. Sempre fazer isso? Como eu disse a vocês, isso é uma medida excepcional, porque eu fujo da ideia de responsabilidade patrimonial. Débito. Então é o patrimônio do devedor que vai responder pelo débito, e não a pessoa dele. E essas medidas são, e é por isso que a gente tem que observar requisitos específicos para pedir essa medida. Crédito, bloquear o cartão de crédito do devedor não é bem assim. Você precisa então de algum... Os requisitos que a gente tem aqui são o seguinte. O primeiro requisito que nós temos é que tenha sido tomado todas as medidas típicas para a satisfação da obrigação e estas forem infrutíferas, ou seja, haja exaurimento das medidas patrimoniais. Então aqui a primeira coisa que você precisa demonstrar é isso. Agora vai voltar, agora a internet voltou bem. A primeira medida que você tem que demonstrar é, olha, juiz, eu já pedi o Sisbajude, eu já pedi o Renajude, eu já pedi o Infojude, já até mesmo tentei com o CCS para ver se tinha alguém que representava ele no banco. Então já busquei todas as medidas patrimoniais e não encontrei dinheiro do devedor. Então essa é o primeiro aspecto que a gente tem. Porque aí a gente vai ultrapassar aquela ideia de responsabilidade meramente pessoal. Nós fomos atrás do patrimônio dele e nós não encontramos bens dele. Segundo requisito, o quadro fático do devedor demonstrado pelo credor é incompatível com a sua incapacidade financeira. Este é o ponto central que ninguém faz. Chega lá, fala, juiz, já fiz Renajude, Infojude, não tem como, eu quero que prenda o cartão de crédito dele. Não é bem assim. Você tem que trazer para o processo indícios de ostentação e as redes sociais aqui caem como uma luva. Você pega lá um devedor que não paga ninguém, tá nos restaurantes mais chiques da cidade. É isso que você precisa. Você precisa trazer para o processo aquela que tá. O outro requisito que nós temos, e a gente teve novamente uma oscilação aí na internet, mas vamos lá, vamos aqui brigando, né? Brigando com a internet. Segunda vez que ela deixa a gente na mão aqui, hein? Mas vamos lá. A terceira medida é que essa medida atípica, ela não atinja meios de sobrevivência do devedor. Então, suponhamos que você está pedindo a apreensão da CNH do devedor, mas esse devedor, ele é taxista. Ele é motorista de aplicativo, ele vive com a CNH. Então, neste caso, o juiz não vai te deferir o bloqueio da CNH. Suponhamos que você esteja falando aí de um executivo que precisa fazer viagens, ele precisa do passaporte. Você não vai conseguir bloquear o passaporte dele. Suponhamos que o devedor precisa desse passaporte porque a cirurgia da filha dele tem que ser feita fora do país, não existe aqui no Brasil, e ele teve que fazer lá, conseguir um mecanismo por determinação judicial, às vezes ele nem vai pagar, enfim. Aí ele precisa desse passaporte como mecanismo de sobrevivência. Aí você não vai conseguir apreender, tá? Então percebam que a gente já está falando de 3 requisitos. Primeiro, já ultrapassei as medidas patrimoniais. Segundo, eu preciso fazer a correlação. Ele é pobre dentro do processo e rico fora do processo. E terceiro, eu preciso falar que aquela medida ela não vai atingir a sobrevivência do devedor. Então lá o sujeito, e isso daqui, o grande problema aqui é quando a gente vai para o cartão de crédito. O sujeito toda hora lá postando que está nos melhores restaurantes e tudo mais. Quando você pede então para o juiz lá
as informações do cartão de crédito, hoje inclusive pelo Sisbajude você consegue isso, você vê que o sujeito gasta rios de dinheiro no cartão de crédito e não tem dinheiro no processo. Cartão de crédito dele todo mês explodindo, mas não paga o crédito do trabalhador. Olha, juiz, já tentei todas as medidas. Esse sujeito está gastando dinheiro pra caramba no cartão de crédito, ele tem uma vida que não é a vida que ele está falando aqui no processo. Vamos então bloquear esse cartão de crédito dele. Aqui você conseguiu demonstrar, professor, mas aí eu vou atingir a sobrevivência dele. Não, cartão de crédito é crédito. E aí no máximo ele pode pedir um empréstimo no banco. O cartão de crédito a gente pode então vir e tentar bloquear, embora, repito, seja a medida mais difícil dos juízes deferirem, tá? E aí a gente tem também aqui um outro requisito necessário quando a gente vai falar dessas medidas aqui. Qual que é o próximo requisito? Ela tem que ser adequada e proporcional. Então aqui é interessante, gente, que a gente não pode usar essa medida simplesmente como um mecanismo de ir atrás do devedor, de perseguição do devedor. Ela tem que ser um mecanismo efetivo. Não é simplesmente eu vir lá e falar, eu quero bloquear o cartão de crédito, eu quero vir e bloquear a CNH dele. Quero ver o que esse sujeito vai fazer. Se você não demonstrou esse quadro de fático que ele está ostentando e tal, você não vai conseguir fazer este bloqueio, até porque essa medida ela não vai ser adequada. Simplesmente ela vai ser uma medida pessoal, mas não vai ser efetiva para atingir o patrimônio do devedor, tá? E, por fim, tem que ter um contraditório prévio. O juiz vai estabelecer um contraditório prévio e aí, neste caso, ele vai vir e ouvir o devedor antes de bloquear a CNH dele e, a partir daí, o juiz dá uma decisão fundamentada, tá? Queria trazer aqui algumas decisões recentes. Ó, decisão de 2021. Vou trazer até uma de 2022, ó. As medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido esgotamento dos meios tradicionais de satisfação e ainda que haja indícios de que o devedor usa blindagem patrimonial, ou seja, ele fica ostentando para negar o direito de crédito ao credor. Ó, aqui, ó, Rodrigo, uma decisão aí do TRT da primeira região. Olha a outra decisão, essa decisão agora de 2023, semana passada, aí, dia 12. Com arrimo no inciso 4º do artigo 139, ausentes ou não localizados bens passíveis de garantia de execução, permitida a utilização de medidas atípicas para efetivação do provimento jurisdicional, tais como bloqueio do uso de cartão de crédito e vedação de novos cartões ao executado, devendo-se, para tanto, oficiar às operadoras. Veja então aqui que é uma medida extremamente arrojada, inviabilizando que o devedor possa ter, inclusive, novos cartões de crédito enquanto ele não pague o trabalhador, tá? Então vejam que essas medidas elas podem ser muito efetivas no nosso dia a dia, tá? Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Roberto pergunta. Uma situação onde temos um posto de combustível ativo, o qual não paga a execução. Neste caso, é possível bloquear a compra de combustível na distribuidora? Aqui é interessante, gente, e aqui, Roberto, um caso muito comum que a gente vê em posto de gasolina ou loja de conveniência, é que você não consegue bloquear a conta dele, ele nunca tem dinheiro, porque ele às vezes ele está no nome de outra pessoa. O que você faz? Então, que o pessoal, os advogados até comentam entre eles, você vai lá nesse posto, abastece lá um tanto e pega o ticket do cartão de crédito para ver para onde está indo aquele dinheiro. Ó, é para devedora mesmo? Então lá o posto de gasolina está ativo e é a empresa Posto de Gasolina Limitado, que está na reclamação trabalhista. Mas na hora que você passa o cartão de crédito, sai outro nome no cartão de crédito. O que você faz? Você vai pegar essa empresa aí que está recebendo dinheiro e vai pedir para incluir ela, porque ela é integrante de um grupo econômico. Então ela está ali ela participa da aquisição financeira daquele grupo. Então você traz ela para o processo. Inclusive, e aí neste caso, dá até para você fugir do grupo econômico, que a gente está tendo muita discussão, se pode ou não ter na execução, e aqui trazer fraude. É uma fraude à execução com blindagem patrimonial,
se valendo de um terceiro para receber os créditos. E aí você vai atrás dessa empresa. Ou você pode, suponhamos que tá o nome da empresa. Eu fui lá, já fiz isso, doutor. Já fiz isso, mas tá o nome da empresa. Aí, neste caso, você pode pedir para o juiz oficiar a própria operadora do cartão de crédito e bloquear os créditos que ele tem lá. Porque o que acontece? Se compra com crédito lá naquele posto, compra com crédito, ele vai receber isso posteriormente. Então, antes dele receber, você pede para bloquear esses créditos. Mas é aquele posto de gasolina que só recebe por dinheiro. Você pode pedir a penhora lá na boca do caixa. Plenamente possível você pedir a penhora na boca do caixa, tá? Aí você questionou aqui, a compra do combustível. A compra do combustível, me parece que você não vai conseguir fazer esse bloqueio da compra de combustível, senão você vai inviabilizar a própria atividade comercial da empresa. Então, me parece que esses outros mecanismos que eu trouxe aqui para você possam ser mais efetivos para você tentar bloquear, tá? E até digo aqui um caso que ontem aconteceu comigo. Cheguei lá no Ministério Público, na hora que fui mexer num processo judicial lá, era um posto de gasolina. Então, um posto de gasolina que já faz um tempo que eu não consigo encontrar bens do devedor. E aqui uma dica para vocês também, quando a gente vai procurar bens do devedor, eu vou falar bastante disso, de investigação patrimonial, lá na semana que vem, no nosso evento, Execução Dinheiro no Bolso. Então já deixo o convite para vocês, entre lá no meu Instagram, no link da bio, tem lá as inscrições para vocês participarem. E quando a gente vai falar dessa investigação patrimonial, então lá eu estava atrás desse posto de gasolina. Não conseguia receber, não tinha nome dele, desconsideração da personalidade jurídica, não tinha nome de sócio. Fomos no CCS. No CCS, o que é o CCS? É a comunicação que o banco tem com o seu cliente. A gente descobriu que tinha um terceiro que representava aquele posto lá no banco. O que eu pedi? A inclusão desse terceiro no processo. Por que ele representa? Ele tem poder de gestão, então ele é um sócio de fato. Você consegue trazer ele como um sócio de fato. Mas aqui uma outra dica que a gente usa muito pouco e é extremamente relevante. Faça isso hoje. Na hora que você sair aqui da aula, eu queria que você fizesse uma pesquisa para você ver a dimensão que é esse site. Chama Rede CNPJ. Tem dois aí que a gente tem que usar. Primeiro é o Consulta Sócio e o segundo é Rede CNPJ. Não sei se vocês já usaram esses dois sites. Coloca lá no Google, Consulta Sócio. O Consulta Sócio viabiliza que você encontre quais são as empresas em nome do sócio. Para que serve isso? Serve, olha, eu tenho um posto, e posto de gasolina faz muito isso. Então tem o sócio. Eu descubro quais são os outros postos que ele tem. E aí pode acontecer do dinheiro não estar nesse e estar no outro. O que eu faço? Desconsideração inversa. Eu já vim no sócio, não encontrei patrimônio, agora eu vou atrás de outro posto. Então, nesse Consulta Sócio, você consegue achar todas as empresas em nome do sócio. Mas a rede CNPJ ela é mais legal ainda. Por quê? Na rede CNPJ, você precisa ter o nome da empresa ou o CNPJ da empresa. E aí você vai lá, eu aqui agora não estou com a internet aqui aberta, senão eu ia abrir para vocês. Até eu gravei semana passada já a aula do curso Mestre de Execução e gravei mostrando, inclusive, pela internet. Então você vai lá, rede CNPJ, e coloca o nome da empresa. Alto Posto fulano de tal. Colocou o nome da empresa, o que vai aparecer? Já vai aparecer a rede daquele alto posto. Então aparece quem são os sócios. O João e a Carla são os dois sócios. Qual que é o endereço, qual que é o e-mail, o telefone, já aparece coisas básicas. Aí você vai no nome do sócio. Em cima do nome do sócio, você dá 2 cliques, que se ele tiver outra empresa, já abre a cadeia das outras empresas que ele tem. Do mesmo modo, na própria empresa. A empresa está ali, você dá 2 cliques em cima do nome da empresa, se tiver uma outra coligada a ela, já aparece na hora. E isso é muito bom para você achar empresas do grupo econômico ou para fazer desconsideração inversa. Então entre nesse site, não esqueça aí na hora que você sair dessa aula de entrar nessa rede CNPJ, coloque aí um processo teu, ou o CNPJ da empresa ou o nome da empresa e tente já ver quais são as empresas coligadas a ela. Costumo fazer muito isso para entrar com a ação. Quando a gente vai entrar com a ação, já sabendo às vezes que a empresa está ali
capengando, é extremamente interessante você já fazer isso no início, que aí você já traz outras empresas para o polo da ação, tá bom? Ampliamos aí até mais o que a gente tinha para falar. Obrigado aí pela participação de vocês. Queria deixar um convite para vocês para amanhã, lá no nosso Instagram. Eu vou fazer uma live de penhora de salário. Eu e o juiz estadual José Andrade, que vai trazer toda a ideia lá da Justiça Civil, e eu aqui da Justiça do Trabalho. Nós vamos falar de penhora de salário. Então convido vocês amanhã às 7 horas lá no meu Instagram, uma live para a gente falar de penhora de salário. Grande abraço e até amanhã.